numeramento, lidar com matemática básica, 4 operações, alfabetização, e termina com a profissionalização. As pessoas saem do sistema com alguma profissionalização. Essa profissionalização pode se dar no nível superior ou ela pode ser mais curta, dar no ensino médio. Nós, no Brasil, nós temos esse sistema perneta, falta a parte técnica, existe, mas ela é muito pequena. Então, grande parte dos alunos que terminam o ensino médio, eles terminam e não vão para a universidade. Mas o ensino médio não é profissional, então eles saem sem uma profissionalização do sistema. O que existe é que nós precisamos, desde as primeiras séries do ensino, conjugar muito bem teoria e prática, ter professores capazes de elaborar modelos teóricos e mostrar a prática deles, porque isso dá credibilidade. Aqui tem muita preocupação com o conteúdo. E o conteúdo hoje com o avanço de internet, a geração Google, aí o conteúdo é de menos aí. O conteúdo você obtém, você tem que aprender a pensar, tem que aprender os valores éticos e tudo mais aí, mas aprender a pegar esse universo de informações e organizar. E você só faz isso quando você está perto de uma realidade próxima à sua, senão... Então vamos ter aula prática agora, já que nós estamos aqui. Por que é importante essa cobertura morta? Em 1935, na França, famílias descontentes com o método de ensino tradicional criaram uma nova maneira de ensinar com educação no campo. A diferença desse novo método de ensino é que procura trazer a realidade da propriedade para dentro da escola, complementando assim o método tradicional de ensino. Esse talo aqui, ó, essa parte aqui, ó, muito grande, muito grossa. Em 1990, por causa do êxodo rural, o Paraná trouxe esse método de ensino para o Brasil. A grande diferença é que o jovem pode trazer a sua experiência para dentro da sala de aula, melhorando assim o seu aprendizado. Neste método de ensino, o jovem vem para a escola, passa uma semana interno, alojado, onde ele tem aula na parte da manhã, na parte da tarde e reforço escolar à noite. Após esse período, ele volta para casa, onde coloca em prática os conhecimentos adquiridos na escola. Nessas 2 semanas também, o jovem recebe a visita dos monitores que passam para fazer o acompanhamento técnico deste jovem. Eu já entrei na casa familiar pensando assim, né? Que eu quero ser agricultor, né? Porque quando eu estudava na outra escola, na regular, né? Eu já vi que eu não estudava para o que eu queria, né? E vindo aqui eu vi que eu tive conhecimentos para levar para minha propriedade que, na verdade, eu estava estudando para o que eu queria, né? O notável sucesso da experiência com o modelo francês de educação, desenvolvida entre os pequenos proprietários do oeste de Santa Catarina, comprova o enorme acerto da aula que leva em consideração o universo, a realidade e a experiência pessoal do estudante. Aqui, eles lutam pela vaga. Lutam para permanecer na escola. Apesar disto, infelizmente, esta prática ainda não é a tônica dominante no ensino brasileiro. Ensino que insiste em desconhecer o seu aluno. Existe um exame internacional que compara a qualidade da educação nos diferentes países. Essa prova se chama PISA e é feito por um grupo de países. Participam os países membros da OECD,
e alguns países convidados, como é o caso do Brasil. O Brasil participa dessa avaliação desde a década de 90. E desde que ela foi feita, o Brasil sistematicamente ele se encontra nas últimas posições. Não só em ciências, como em matemática, como em português. No caso da América do Sul, o Chile participa, o Uruguai participa e outros países também participam. O Brasil, ainda comparado com países da América Latina, ele perde. Perde para o Uruguai, perde para o Chile, perde para o México. Então, o caso da Finlândia é um exemplo de sucesso. Por quê? Nas comparações internacionais, nas provas internacionais, os alunos da Finlândia sempre são os melhores, estão no topo da lista. Não só em língua, quanto em matemática. Em ciências também. Isso mostra que, muito provavelmente, os finlandeses estão fazendo algo adequado para terem uma qualidade de educação tão elevada. Finlândia é número 1 em educação, não por um fator ou outro, mas uma combinação de fatores. Tem a ver com a qualidade da rede pública de ensino, com o nível de preparo dos professores, com o interesse que a família tem nas escolas da comunidade, a interação entre a comunidade e as escolas, tem a ver também com a descentralização das decisões a nível da comunidade em vez de governo central, com o interesse dos próprios alunos em leitura. Para um país pequeno, localizado no extremo norte da Europa, numa região hostil climaticamente, como se explica, então, o elevado nível de desenvolvimento do país? A resposta está na qualidade da sua educação e no investimento em pesquisa. A Finlândia é o segundo país que mais investe em pesquisa. E a combinação de boa educação e pesquisa é que gera um elevado grau de desenvolvimento de um país. Bom, os economistas tentam explicar as taxas de crescimento econômico dos países. Por que uns países crescem mais e outros países crescem menos? E várias variáveis são utilizadas para tentar explicar isso. E a variável mais robusta que explica o crescimento econômico de um país é o nível de educação desse país. A educação é muito importante porque ela é que vai gerar o conhecimento, na minha opinião, que vai agregar valor às coisas. O nosso país precisa gerar valor. Para poder diminuir diferenças sociais, nós precisamos gerar valor. Então, é claro que é muito bom nós vendermos minério de ferro, nós vendermos petróleo, etanol, soja. Mas, por exemplo, em 1 quilo de ferro gusa, eu pago alguma coisa menos do que $1. Quando nós falamos em 1 quilo de motor de combustão interna, nós falamos em alguma coisa em torno de $30, gerando muito mais emprego, gerando muito mais riqueza para o nosso país. Se você olhar a história do pensamento econômico brasileiro, a discussão de desenvolvimento dos anos 60, 70, não passava por educação. A questão era a indústria, subsídios, etc, etc. Com exceção, acho que o trabalho do Langoni, de 73. Eu acho que nós perdemos um pouco esse bonde. Nesse momento, quanto países como Coreia, ali investiram na educação, acho que nós deixamos para um segundo plano, subestimamos o papel da educação no desenvolvimento. 한국은 지난 100년 동안 많은 어려움을 겪었습니다. 50년 전에 한국은 큰 전쟁이 일어나서 470만 명이라는 엄청난 사람들이 다치거나 죽거나 사망을 하였습니다. 그리고 산업시설이 많이 파괴되었습니다. 한국에 있어서 잘 사는 길은 오로지
교육을 통해서 이루는 길이 가장 현명한 길이라고 알게 되었습니다. 절대적입니다. 한국은 인적 자본 이외에는 가진 게 없습니다. 자원도 부족하고 그리고 사람도 너무 많습니다. 한국에서는 교육을 통해서 인력을 양성하고 그리고 양질의 인력을 산업체에 공급하고 하는 것이 절대적으로 필요한 것입니다. 얼마나 우수한 인력을 양성하느냐, 이것이 한국의 관건이고 큰 과제였습니다. 네, 한국에서는 농업을 중심으로 해서 산업이 시작되었습니다. 공업화를 이루면서 교육도 이에 발맞춰서 7차례에 걸쳐서 교육 과정이 대폭 변화를 마쳤고 그 결과가 1962년 100불에서 오늘 2만 불이 넘는 국민소득을 달성하게 되었습니다. A Coreia, ela na década de 60, ela tinha basicamente o mesmo nível de escolaridade do país, do Brasil, tinha mais ou menos o mesmo PIB per capita do Brasil. Na década de 60, a Coreia tomou a decisão de realizar investimentos maciços em educação. E ela priorizou inicialmente o ensino fundamental. Depois que conseguiu uma universalização do ensino fundamental, ela passou a se preocupar com o ensino médio e depois com o ensino universitário. 브라질에서는 대학 교육에 집중 투자하는 반면에 한국에서는 초, 중고등학교에 집중 투자하고 있는 것이 사실입니다. No Brasil, no ensino universitário, 3% dos gastos se destinam aos 20% mais pobres da população. E 70% dos gastos se destinam aos 60% mais ricos da população. O Brasil gasta 10 vezes mais, gasto por aluno, 10 vezes mais no ensino universitário do que no ensino fundamental. Essa relação nos Estados Unidos é somente de 2. Isso significa que a importância que o Brasil dá no ensino universitário é muito maior do que no ensino fundamental e ensino médio. Isso é mais agravante porque os gastos no ensino universitário tendem a ser voltados para as pessoas de alta renda. O maior problema no Brasil com relação à educação, na minha opinião, é esta diferença entre o sistema público e o sistema particular. Para mim foi muito surpreendente porque eu não sabia, eu não conhecia esse sistema que, os pais pagam nos primeiros anos ou pagam depois. Quer dizer, ou você entra numa escola, um colégio privado para poder entrar na universidade pública, que tem uma reputação muito boa, muito melhor do que as universidades particulares, ou você só consegue ir a uma escola pública, você não vai conseguir entrar na universidade pública, vai ter que ir a uma universidade privada. E aí essa diferença entre o público e o privado, para mim, foi um fator que me chamou muito a atenção. E aí eu acho que o Brasil precisa melhorar o sistema público da educação básica, fundamental e ensino médio. O método científico, que é a base, eu diria, do conhecimento, ainda não faz parte da rotina nas escolas. Quando você avalia, principalmente o nosso ensino básico, nós não somos ensinados a refletir, a pensar, a criar modelos. A ciência se distanciou demais da vida cotidiana de todos nós.